Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo a respeito do Catecismo da Igreja Católica, mas antes de começar a trabalhar o conteúdo em si, eu preciso fazer um apelo muito importante e necessário a você. Em primeiro lugar, se você não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. E muito mais que se inscrever, eu peço que você ative as notificações no sininho que está aí, para que você não perca os próximos vídeos que forem sendo postados aqui, os vídeos sobre o catecismo e também os outros temáticos que eu sempre vou subir aqui com a graça e a permissão de Deus. E também, além disso, você curta o vídeo, porque isso ajuda o vídeo a ser impulsionado, o YouTube entender que ele é relevante e assim ele irá divulgar o vídeo para além pessoas. Pode deixar o seu comentário aqui abaixo e algo também muito importante. Não se esqueça de compartilhar nos seus grupos, nos seus status, compartilhar com os catequistas, formadores, pregadores, para que a gente possa crescer juntos no crescimento da nossa fé. Bom, gente, nós vimos no vídeo anterior que foi o próprio Deus quem colocou no homem o desejo de o buscar. E Deus não se cansa de atrair o homem a si mesmo. Porque o homem por si só é incapaz de buscar a Deus, então Deus o tornou capaz disso. Por isso Deus se revela. Aqui no Catecismo mesmo, diz no parágrafo 52 que ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo bem além do que seriam capazes por si mesmos. Então, esse achegar de Deus até nós é a sua revelação, ou seja, Deus tirando o véu. É o Deus que se deixa ser visto, se deixa ser conhecido. Então, desde a origem, desde o início, Deus quis se revelar, se dar a conhecer aos homens. Deus, na sua criação, dá testemunho de si mesmo, ou seja, se revela nas coisas criadas, mas também se revelou desde os nossos primeiros pais, abrindo o caminho para uma salvação futura, que nós veremos qual é essa salvação. Por isso, o título deste capítulo é Deus vem ao encontro do homem, e aqui nós iremos falar sobre esta revelação de Deus ao homem. Fique comigo. Então, gente, desde o início, Deus se revela ao homem, desejando ter com o homem um relacionamento, uma comunhão, como está aqui no parágrafo 54. Convidou-os a uma comunhão íntima, consigo mesmo, revestindo de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Mas aí, infelizmente, vem o pecado dos nossos primeiros pais e vem então a queda dos nossos primeiros pais, e esta comunhão entre o homem e Deus é interrompida. Mas a grande graça é que o pecado não interrompe a revelação de Deus para com os homens. É o que está no parágrafo 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos primeiros pais. Olha só que bênção. É tanto que logo após o homem pecar, Gênesis 3:8 vai dizer que Deus vem ao encontro do homem e ele escuta os passos de Deus no jardim. Isso já me vem como esse Deus que não se cansa de vir até o homem. Então, Deus não desistiu de se revelar, e agora que na verdade é que começa com a humanidade uma jornada de salvação que terá o seu ápice em Cristo Jesus. E claro, Deus já sabia que o homem iria pecar, porque Deus é onisciente, Deus é presciente, e por isso Deus já tinha como plano enviar Jesus Cristo para a salvação dos homens desde a eternidade. Jesus é um plano eterno de Deus. Como sabemos disso? 1 Pedro 1:19 vai dizer que o Cordeiro Imaculado, Cristo, e sem defeito algum, é aquele que foi predestinado antes da criação do mundo. Olha que lindo, gente. Eu costumo dizer que Deus ele já tinha uma solução antes mesmo do problema aparecer. Mas até esse perfeito Salvador chegar, até essa consumação da salvação acontecer, houve um tempo, uma história entre Deus e o homem, entre o homem e Deus.
E nesse tempo, Deus foi revelando-se aos poucos e revelando a salvação futura, a de Cristo, do tempo messiânico, de forma gradual e progressiva. Esta é a pedagogia divina que diz aqui no parágrafo 53, a forma de Deus trabalhar. O parágrafo 53 vai dizer assim: este projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente, não tudo de uma vez, com o homem. Prepara-o por etapas a acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que vai concluir na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Olha que lindo isso, gente. É lindo a gente ver que Deus ele foi dando spoilers da salvação futura. Todo o Antigo Testamento, se você olhar com muita atenção, na luz do Espírito Santo, você vai ver que aponta para Cristo. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo de alguma forma. Jesus, por exemplo, lá em João capítulo 5, versículo de número 39, olha só o que ele disse: vós perscrutais as Escrituras, julgando encontrar nelas a vida eterna. Pois bem, são elas mesmas que dão testemunho de mim. Ou seja, tudo converge para Cristo. Então Jesus é o centro dos dois testamentos. O Antigo ilustra o Novo, enquanto o Novo cumpre o Antigo Testamento. Tudo aponta para o Cristo Salvador. E desde o Éden, a revelação da salvação de Deus já começa a ser colocada em ação. Gênesis 3:21 fala que Deus vestiu o homem e a mulher com vestes feitas de peles de animais. Então aqui nós concluímos que animais ou um animal foi morto para que o homem pudesse ser revestido. Como aqui não lembrar de Jesus Cristo, o Cordeiro Imaculado, nu na cruz, para nos vestir com vestes de salvação, com vestes de justiça. Em Gênesis 3,15, nós temos uma outra, podemos dizer, pré-revelação da salvação futura, ou proto-evangelho, que a gente costuma chamar, o primeiro evangelho sendo anunciado, quando vai dizer: porém ódio entre ti e a mulher, entre a serpente e a mulher, entre a tua descendência e a dela, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui vemos o anúncio de uma nova Eva, Maria. Vemos o anúncio da descendência da mulher, Jesus Cristo, esmagando a cabeça da serpente juntamente com a sua mãe. Vemos aqui o calcanhar ferido. Como não lembrar dos pés de Cristo ferido na cruz para nos salvar? Vemos aqui a derrota da serpente, a derrota de Satanás. Tudo isso um anúncio nas primeiras páginas da Bíblia do que iria acontecer futuramente e Deus iria chegar até lá. Então, Deus assim inicia o resgate do homem, esse Deus insistente, esse Deus de amor. E o catecismo começa destacando a aliança feita com Noé. Deus olha para a terra em Gênesis capítulo de número 6 e vê a humanidade corrompida. Deus fica triste. A literatura bíblica usa o termo Deus se arrependeu de ter criado o homem. E Deus estava disposto a exterminar a humanidade, exterminar a criação, mas de repente, meu irmão, minha irmã, Deus enxerga na terra. Estou falando aqui tudo numa linguagem metafórica. Noé, juntamente com sua família. E o versículo 9 de Gênesis 6 vai dizer que Noé era um homem justo e perfeito, ou seja, completo, no meio dos homens de sua geração. Ele andava com Deus. Ele andava na presença do Senhor e é com Noé que Deus decide recomeçar a humanidade. Veja que Deus poderia muito bem ir à frente com o seu plano de exterminar completamente a humanidade, mas ele decide, por amor, recomeçar a humanidade a partir de Noé. E nós vemos também, nesta aliança com Noé, uma prefiguração dos tempos messiânicos, do tempo da igreja, porque, por exemplo, a própria arca, ela pode para nós simbolizar a igreja, mas de forma muito especial, esta aliança com Noé, ela aponta para o batismo, porque o dilúvio, as águas sobre a terra, prefiguram as águas do batismo, figura o batismo para cada um de nós, e é o próprio apóstolo Pedro quem vai nos trazer essa interpretação para nós a respeito do dilúvio, prefigurando o batismo.
Depois do dilúvio, depois da humanidade recomeçando a partir de Noé e sua família, nós temos aquele infeliz episódio da Torre de Babel, que já deixa claro que o pecado iria continuar perseguindo a humanidade. Mas a história de Deus com os homens continua também. Depois, a partir do parágrafo 59, o catecismo começa a falar sobre a eleição de Abrão, que depois se torna Abraão, o pai das multidões, o pai da fé. Abraão é chamado por Deus para ir para um lugar que ele não sabia qual era, para uma terra desconhecida que seria Canaã, e Abraão seria o primeiro de um grandioso povo. Abraão iria formar um povo e esse seria o povo de Deus. Lá na frente nós temos a declaração povo de propriedade particular do Senhor. De Abraão vem Isaque, de Isaque vem Jacó, que teve o seu nome mudado para Israel. Israel, Jacó, teve filhos e um deles é José. José é aquele que muitos de nós conhecemos muito bem a história dele. José foi vendido ao Egito. No Egito, depois de um tempo, ele se torna governador. E num tempo de fome, de crise sobre a terra, o restante da família de José, juntamente com o pai Jacó, vai para o Egito e ali se estabelecem. Depois de muitos anos, aquela família cresce no Egito, se torna um povo numeroso e, infelizmente, começa a ser escravizado pelo faraó, pelo rei do Egito, que não conheceu José e sua história. Já chegamos aqui em Êxodo, capítulo de número 1. Então é nesse tempo que Moisés é levantado por Deus para ser o líder da libertação deste povo hebreu, conduzindo este povo de volta à terra da promessa, ou seja, Canaã. Começa então o Êxodo, a jornada do povo de Deus em direção à terra prometida, que figura a nossa jornada nesse mundo rumo ao céu. Ao Moisés morrer, Josué então assume a missão de introduzir o povo na terra. Já na terra, o povo é dividido em tribos. Começa então o período tribal. Vemos isso, por exemplo, a partir de Josué, capítulo de número 14, e cada tribo recebe uma parte na terra da promessa. É nesse tempo que Deus é o rei do povo. Deus é aquele que governa acima do povo e Deus levanta juízes para representar o povo. A história prossegue e então o povo pede um rei. Vem em primeiro lugar Saul, começando assim a era dos reis, a monarquia. Depois de Saul vem Davi e de Davi, gente, é que virá Jesus, o descendente de Davi, que é chamado filho de Davi, que virá o salvador da humanidade, o rei dos reis. Mas depois de Davi vem o seu filho Salomão e então acontece a divisão do reino de Israel. De forma muito resumida, depois disso o povo é levado cativo para a Babilônia. O povo fica ali por um longo tempo e depois desse tempo cumpre-se a promessa de que Deus traria de volta à terra aquele povo e muito do povo retornou de fato à sua terra. E nós teríamos aqui muitos outros detalhes da história para introduzirmos, mas o tempo não permite. Depois disso, nós chegamos na era de Cristo, na era messiânica, que é o que nós iremos trabalhar nesse próximo tópico. Vemos então aí, gente, Deus formando o seu povo e a ele se revelando e revelando também a promessa da salvação futura. Este povo prefigura a igreja. A revelação de Deus continua. Deus com o seu povo construindo esta história de salvação. E lindo é, gente, eu volto a repetir, que ao longo de toda essa história, a salvação futura, ela foi sendo revelada aos poucos, gradualmente, progressivamente. Por exemplo, em Abraão, o cordeiro que lá em Gênesis capítulo 22 substitui a morte de Isaque no alto do Monte Moriá. Esse cordeiro aponta para o Cristo que morreria em nosso lugar, nós que merecíamos o castigo e ele trouxe sobre si, como diz Isaías 53, os nossos castigos, as nossas culpas, prefigura o Cristo, aquele cordeiro. No Êxodo, nós temos o povo sendo liberto da escravidão do Egito, da tirania de Faraó, sendo levado para a terra da promessa. Isso prefigura, gente, de forma maravilhosa a libertação nossa do cativeiro do pecado, nós que tínhamos como tirano Satanás, e agora nós
sendo conduzidos por este deserto ainda da terra, mas rumo a Canaã, rumo ao céu. Na Páscoa do Antigo Testamento, nós temos o apontar para a Páscoa do Novo Testamento. E o apóstolo Paulo vai chamar Cristo de o nosso Cordeiro Pascal. Moisés e a lei apontam para Cristo e a palavra. Nós temos então a lei. E Hebreus capítulo 10, versículo de número 1 vai falar que a lei era uma sombra dos bens vindouros, ou seja, dos bens futuros. Tudo na lei apontava para o tempo de Cristo Jesus. Os sacerdotes que apontam para o sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo. No tempo dos reis, como eu disse a vocês, tem a figura de Davi. E os profetas, que eram a boca de Deus na terra, eles tanto transmitiam ao povo exortação da parte de Deus, quanto também promessas de consolo, de restauração e de esperança. Mas os profetas também tinham uma missão muito peculiar e maravilhosa, que era de apontar o Cristo que viria. Profetas como, por exemplo, Isaías. E então, gente, nós chegamos na plenitude dos tempos, quando Jesus vem. E ele é o mediador e a plenitude de toda a revelação de Deus à humanidade. Em Cristo, Deus disse tudo. Parágrafo 65 diz assim, muitas vezes, citando Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 2, muitas vezes e de diversos modos falou Deus outrora, ou seja, antigamente, aos nossos pais pelos profetas. Agora, nestes tempos atuais, nestes dias que são os últimos, falou-nos por meio de seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo é esse que vem, revelando Deus aos homens, rosto humano de Deus. João 1,14, o verbo se fez carne e habitou entre os homens. Jesus vem na plenitude dos tempos, no tempo certo. Gálatas 4,4 vai dizer, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, submisso à lei. Olha, gente, que maravilhoso. Então é preciso enfatizarmos isso, encerrando aqui, que Jesus é a plena revelação de Deus Pai aos homens. Aqui no Catecismo fala novamente no parágrafo 65, tudo nos falou de uma só vez nesta única palavra e nada mais tem a falar, pois o que antes falava por partes aos profetas, agora nos revelou inteiramente. Então não haverá outra revelação. E claro, após Cristo, após os evangelhos, vieram os apóstolos, vieram as cartas de Paulo, todo o escrito que compõe ainda a Sagrada Escritura, o cânon bíblico, vem a tradição da igreja, vem o magistério da igreja, vem os santos, mas é preciso enfatizarmos que nada acrescenta ao depósito da fé que já existe. Nada altera o que já foi revelado por Jesus Cristo. Precisamos também aqui pontuar que apesar de toda a revelação já ter sido consumada em Cristo, ela ainda não foi totalmente compreendida. E é por isso que a história da revelação de Deus aos homens continua, não acrescentando ao que já foi revelado em Cristo, mas na verdade esclarecendo, ampliando a compreensão dessa salvação messiânica em Cristo Jesus. É por isso que vem depois os apóstolos, é por isso que vem a tradição da igreja, o magistério, trazendo luz a esta revelação. Porque seria impossível os apóstolos, seria impossível o homem compreender na sua plenitude tudo de uma vez. Porque se foi assim que Deus trabalhou desde o início, por que não seria após Cristo a compreensão desta revelação que Cristo já nos trouxe? O próprio Cristo disse assim em João capítulo 13, versículo 7 a Pedro, por ocasião do lava-pés: o que agora faço não compreendes, mas irás compreendê-lo em breve. A gente pode trazer também para muitas coisas que não foram compreendidas lá no início. A igreja foi trazendo luz e a humanidade foi compreendendo. Lá em João capítulo 16, versículo de número 12, olha só o que Jesus Cristo disse. Muitas coisas ainda tenho a vos dizer, mas não as podeis suportar agora. É por isso que Deus continua a trazer luz, a sua revelação à humanidade até chegar a nós. Vieram muitas revelações que nós chamamos de revelações privadas, mas elas não acrescentam ou não tiram nada da revelação principal. Essas revelações privadas, as aparições de Nossa Senhora, as devoções, tudo isso nos ajuda a viver o que a revelação principal, que é Jesus, já nos trouxe. Parágrafo 67 termina, por exemplo, dizendo: a fé cristã não pode aceitar revelações que pretendam ultrapassar
ou corrigir a revelação da qual Cristo é a perfeição. Este é o caso das religiões não cristãs e também de certas seitas recentes que se fundamentam em tais revelações. Então nós iremos continuar o estudo maravilhoso deste material rico para nós que é o Catecismo nos próximos vídeos. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Deus abençoe sua vida e até lá.